Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta sexta-feira, dia 3 de fevereiro de 2023. E os cientistas alertam, estamos a 90 segundos do juízo final. Eles estão se referindo ao relógio que mede a distância entre o agora e uma hecatombe nuclear. Segundo esses cientistas, falta bem pouquinho. Eu vou falar um pouco sobre isso logo mais. Antes, quero lembrar aos amigos que dia desses eu trouxe uma notícia aqui dizendo que no ano de 2022, o ano passado, as galinhas poedeiras norte-americanas, grande parte delas, resolveram dar um tempo. Resolveram parar de produzir os seus ovinhos. A notícia dizia que os produtores, preocupados com a greve das galinhas, muitos deles resolveram mudar de ração. E aí, tcharam, o milagre aconteceu. As poedeiras voltaram a produzir os seus ovinhos. Pois é. Bem, em 2022 também aconteceram inúmeros incêndios suspeitos em granjas produtoras de ovos. Mas teve mais. Estima-se que mais de 41 milhões de galinhas poedeiras foram abatidas nos Estados Unidos em 2022 por suspeita de gripe aviária. Meus amigos, por conta disso, o preço dos ovos teve um pequeno aumento de 60% em um ano. Existem localidades nos Estados Unidos que já estão vendendo a caixa com 18 ovos a bagatela de R$ 57, mais ou menos. Algo como $7. Já imaginou você pagar R$ 57 numa caixinha de ovos? Se bem que o ovo aqui também está caro, está entre R$ 7 e R$ 8 a dúzia. Mas, convenhamos, R$ 57 é muita coisa, não é? Agora vejam que interessante, muito interessante, uma matéria publicada pela Gateway Pundit no dia 25 de janeiro deste ano. Dizia a matéria que em 2013, o ano da renúncia do Papa Bento XVI, o mega bilionário Bill Gates investiu pesado em seus caraminguás numa empresa chamada Hampton Creek. Uma empresa que, presta atenção, produzia nada mais, nada menos que ovos artificiais, ovos à base de plantas para o mainstream. Interessante, não? Bem, a matéria dizia que pouco depois de investir os seus pesados caraminguás, Bill Gates logo elogiaria os ovos artificiais da Hampton Creek em vários blogs e palestras em que participava. Mas não ficou nisso. 2 anos após seu lançamento, um surto de gripe aviária atingiu o mundo. Coincidência, né? Claro, coincidência. O que levou alguns consumidores a recorrerem definitivamente aos ovos artificiais à base de plantas. Desde então, a Hampton Creek foi renomeada como East Just e agora também vende, presta atenção outra vez, carnes à base de vegetais sob a marca Beyond Meat. Gostou? Bill Gates continuou a apoiar a East Just, ou melhor, continuou dando dinheiro, claro, e defender que mais pessoas comessem carnes à base de plantas, a fim de reduzir o problema do efeito estufa por conta dos arrotos e pums dos bichinhos todos. É isso aí. Dá para relacionar uma coisa com a outra? Calma, ainda não sabemos, mas que é tudo muito suspeito. Isso não é mesmo? Pois é. Bem, vamos falar um pouco sobre o relógio do fim do mundo. Pode não ter muita coisa a ver no momento, mas a notícia que está rolando agora pelas mídias internacionais é que o governo dos Estados Unidos
detectou e está rastreando um balão de vigilância de elevada altitude que está sobre os Estados Unidos nesse momento, disse o porta-voz do Pentágono, brigadeiro-general Patrick Ryder, a repórteres hoje. O balão, disse ele, está atualmente viajando a uma altitude bem acima do tráfego aéreo comercial e não representa uma ameaça militar ou física para as pessoas no solo. O Ministério das Relações Exteriores da China, porque o balão é chinês, não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Reuters. Outra matéria, essa saída no Jerusalém Post, diz que um balão espião chinês está voando sobre os Estados Unidos há alguns dias, disseram autoridades americanas na quinta-feira, ontem, no que seria um ato descarado poucos dias antes de uma viagem planejada a Pequim pelo secretário de Estado norte-americano Antony Blinken. Jatos de combate foram mobilizados, mas os líderes militares aconselharam o presidente Joe Biden a não atirar no balão no céu, por temer que os destroços possam representar uma ameaça à segurança, conselho que Biden aceitou, disseram autoridades dos Estados Unidos. Sobre a mesma matéria, o Trading Politics diz o seguinte: na quinta-feira, um balão espião chinês foi avistado sobre, preste atenção, Montana. O interessante aqui é que o balão foi visto sobre Billings, no estado de Montana. Por que é interessante? Porque em Montana estão lá armazenados 150 mísseis com ogivas nucleares. Então o balão está ali há dias monitorando, sabe-se lá o quê, coincidentemente sobre silos de mísseis nucleares. Bem, isso tem tudo a ver com o relógio do fim do mundo. Como disse, os cientistas alertam que faltam 90 segundos e nunca esteve tão próximo de uma guerra nuclear. Isso porque a Rússia disse, há poucos dias atrás, que não está mais numa guerra contra a Ucrânia, e sim contra a OTAN. E agora o Daily Mail, por exemplo, lembrou no dia 27 deste mês, que a própria União Europeia reconheceu que a guerra é do Ocidente contra a Rússia. Matéria do Daily Mail, publicada no dia 27, eu me enganei aqui, no dia 27, publicada no dia 27, não, 28, tá difícil, né? Pois é. Acontece. Publicada no dia 28 de janeiro. Diz o seguinte, a matéria dizia: a Rússia está agora engajada em uma guerra contra a OTAN e o Ocidente, disse o chefe de defesa da União Europeia ontem, então seria dia 27, quando o Canadá se tornou o 12º país a enviar tanques, ou prometer enviar tanques, à Ucrânia. Stefano Sannino, secretário-geral do Serviço de Ação Externa da União Europeia, sugeriu que Vladimir Putin havia superado sua operação militar especial inicial e estava agora levando a guerra para um estágio diferente. Sannino falava quando o Canadá se tornava o último país a prometer tanques à Polônia. Disse que daria mais 60 tanques, acrescentaria mais 60 tanques aos 14 que já haviam prometido enviar à Polônia, depois a Polônia para a Ucrânia. Nesta mesma matéria, o Daily Mail informa que a União Europeia sugeria o armazenamento de medicamentos em forças especiais ou forças militares ou armazéns de governo. Sugeria aos países da União Europeia. Bem, agora vou dar um pulo. Continuo aqui no mesmo Daily Mail, mas vou dar um pulo para o dia 31 de janeiro. E vou voltar um pouco à questão dos alimentos. Matéria publicada no dia 31 de janeiro dizia que
27 toneladas de carne delicatessen, essas de bandejinha, foram recolhidas nos Estados Unidos por temores de que estivessem contaminadas. A matéria diz que mais de 27 toneladas de carne vermelha, foi recolhida em todo o país, todos os Estados Unidos, devido à potencial contaminação por listeria. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, USDA, emitiu um recall de 8 produtos no domingo, incluindo marcas populares como Boarhead e a Meyer. A questão é que nenhum evento adverso foi associado às carnes contaminadas, mas os clientes que compraram os produtos com um rótulo de inspeção USDA estão sendo aconselhados a devolvê-los ou jogá-los fora. Isso também tem tudo a ver com o relógio do fim do mundo, porque as carnes também estão sumindo. Vamos voltar a 2022. Mais de 100 fábricas processadoras de alimentos foram misteriosamente incendiadas nos Estados Unidos. Só que detalhe, o que não veio à tona? As mercadorias dessas tais produtoras de alimentos foram previamente retiradas antes do incêndio em muitos locais. E isso a mídia alternativa provou, principalmente Gateway Pundit e All News Pipeline, que vem falando sobre isso. Antes do incêndio, misteriosamente, a produção é retirada. Aconteceu e muito também com os ovinhos. Nesta semana mesmo, no começo dessa semana, um grande incêndio numa produtora de ovos não deixou um prejuízo em ovos, porque eles foram devidamente retirados ou roubados, segundo o proprietário. Mas, infelizmente, 1 milhão de galinhas poedeiras morreu no incêndio. Os ovos foram preservados. Entenderam? Bem, agora o governo norte-americano recolhe 27 toneladas de carne e não se sabe para onde foram essas carnes. A suspeita, então, como no caso do balão sobre Montana, é que existem bases militares e bunkers de milionários espalhados no centro e no centro-oeste norte-americanos, que podem ser o destino de toda essa carne e esses ovos que sumiram do mercado. Por quê? Porque os bilionários e a alta cúpula militar, claro, sabe que vem coisa pesada por aí. Essa imagem, a propósito, mostra a localização de vários bunkers no centro dos Estados Unidos. E atenção, não são bunkers pequenos, não, são praticamente pequenas cidades debaixo da terra. Pode ser que esta carne toda e os ovos estejam escoando para essas pequenas cidades. Dá para associar as duas coisas? Bem, continuo dizendo, não sei, pode ser que ainda estejamos no âmbito da teoria da conspiração. Mas que tem coisa muito estranha acontecendo? Tem. Os Estados Unidos, o governo norte-americano recolhe 27 toneladas de carnes com suspeita de estarem contaminadas, mas ninguém acusou o problema. Não importa. Há suspeita, então dá-me cá o produto. Para onde está indo? Bem, por falar em para onde está indo, a questão é a seguinte. Gente como Bill Gates, por exemplo, está há muito tempo investindo em coisas artificiais, como carne e ovos. E, coincidentemente, o Fórum Econômico Mundial está aconselhando você a comer farinha de grilo. Claro, para que sobre mais o alimento saudável para uma possível guerra nuclear e, evidentemente, salvaguardar a vida daqueles, como poderei dizer, iluminados ou sortudos, que estiverem em super bunkers quando a tragédia acontecer. O que nos consola é que as profecias, as escrituras dizem que não adianta se esconder, meu filho. Se você é do mal, Deus vai te buscar lá no buraco mais profundo da terra. Pode ficar tranquilo.
Bem, ontem eu falei aqui neste canal que a OTAN encontrará uma série de dificuldades para abastecer a Ucrânia de munições. Isso porque muitos insumos para a fabricação das tais munições vêm da China. E aí um amigo escreveu-me, o Eliseu, escreveu-me dizendo o seguinte: professor, não acredito nesta informação, porque são mais de 20 países defendendo a Ucrânia, e é impossível que 20 países não tenham munição suficiente para abastecer a Ucrânia. Não é possível que todo mundo dependa da China. Bem, como eu poderia fazer para responder isso? Há muitos anos nós estamos falando que tudo vem da China, não é mesmo? Então lembrei-me de algo muito simples. Comece a descrever tudo o que o seu olhar vê e pergunte de onde vem. Então eu comecei por este microfone. Ele é americano, da marca Blue, mas é feito na China. Este computadorzinho que está aqui é chinês. O monitor, embora sendo coreano, é fabricado na China. Esta câmera através da qual você enxerga é americana, mas é feita na China. O ar-condicionado, que graças a Deus refresca esse ambiente, é coreano, mas também é feito na China. E as lâmpadas que estão iluminando este pequeno estúdio são chinesas, acredite. Há aqui na minha frente uma persiana de metal. Eu encomendei essa persiana e ela demorou quase 60 dias. Não para ser feita, mas para vir da China. Aqui no meu estúdio eu tenho também algumas espumas para controlar aqui o volume, a sonoridade. Elas vieram todas da China, também demoraram uma eternidade para chegar. E as coisas também que não vemos vêm da China. Dentro dessas paredes existem tubulações que vêm da China. Dentro das tubulações, fios elétricos que vêm da China. Pois é, eu mesmo estou todo vestido de chinês. Essa gravata, acreditem, vem da China, gravata. O meu sapato foi feito na China. É brasileiro, mas foi feito na China. E por aí vamos. Então não duvidem se de repente aquela estopazinha necessária para que exista um projétil venha da China. Porque, afinal de contas, nós colocamos tudo nas mãos dos chineses. E se eles não quiserem nos devolver o que colocamos lá, o que faremos? Meus amigos, não é tão difícil acreditar que nos tornamos dependentes da China em tudo. O difícil é acordar para essa realidade. Bem, por enquanto é isso, vou ficando por aqui, mas fiquemos atentos. As coisas estão complicando sim, e muito. Quem sabe esses 90 segundos já nem sejam mais 90. Está muito pertinho. Até amanhã, se Deus quiser.